Bom, falamos agora sobre React.js Styled Components. Vamos ver como é que a gente implementa isso nas nossas aplicações, a partir desta aula. Essa é uma biblioteca que o React nos oferece, né? Para a gente poder instalá-la, nós executamos esse comando aqui, ó, yarn add styled components, tá? Como nós já fizemos, né, em outras aulas, vocês se lembram, né? A partir desse momento, a biblioteca está instalada. E essa biblioteca, ela muda a forma tradicional em que nós escrevemos CSS. Tá? Então, vocês vão observar aqui esse recurso muito interessante dessa biblioteca Styled Components. Né? Ela é um pouco diferente daquela forma tradicional que a gente utiliza. E o detalhe é que a gente pode usar essa mesma biblioteca tanto nas aplicações React e também na React Native, né? É a parte do React Web e o React para mobile. Ela nos traz uma série de benefícios para a aplicação, né, com respeito à estilização. E a gente vai abordar alguns deles nessa aula. Então, a gente inicia mostrando um exemplo de estilização na página main. Então, a gente observa essa figura aqui abaixo. Ó. Vamos ver aqui. Eu já devo estar com ela já alterada, provavelmente, né? Aqui já é o código final, já está alterado, então a gente vai acompanhar aqui as nossas transparências que pega lá do início. Tá? Então, a gente observa que, até então, a construção do nosso código era isso aqui, né? Vocês se lembram disso, né? A gente retornava, né, quando a gente chamava a rota main, esse componente ou essa página, ele simplesmente exibia esse H1 com a palavra main. Né? Ele fazia isso. Beleza. Numa aplicação tradicional, nós importaríamos um arquivo CSS para a gente poder estilizar essa tag H1. Então eu quero, sei lá, quero colocar uma cor diferente para o que tiver dentro do H1. Aí eu vou importar um CSS e vou definir lá dentro. Dessa forma, poderíamos ter um class name, né, H1 class name, ou um ID, né, H1 ID. E aí eu definiria um estilo para esse class name e para esse ID. Inclusive, eu quero até recomendar fortemente que quem tem aí alguma dúvida, alguma dificuldade nessa parte de estilização, CSS, vai lá na minha playlist e dê uma olhadinha lá no nosso curso de HTML e CSS. Tá muito legal. A gente constrói lá uma paginazinha pessoal bem legal e a gente aprende todos esses recursos aqui. É bom até para dar uma relembrada de vez em quando, né? Bom, e daquela forma é que a gente está acostumado a trabalhar. Mas no caso de uma aplicação React, que cresce aceleradamente, isso se torna problemático. Em primeiro lugar, quando estilizamos o H1 no CSS, ele não está estilizando somente este H1. Ele estará estilizando qualquer outro H1 da nossa página. É assim que funciona, né, nas aplicações tradicionais. Então, o nosso H1 ele não fica escopado, que quer dizer, ele não tem uma estilização única, né? Ele não fica só para aquela página, digamos assim. E uma coisa que o Styled Components, que é o que a gente está aprendendo agora, o que ele resolve é que todo o CSS que for feito para esse componente H1, este não será compartilhado juntamente com os outros componentes, a menos que a gente queira que ele faça isso. Tá? A gente vai ver isso na prática. Tá? Bom, continuando aqui. Para exemplificarmos, nós criamos dentro da pasta SRC, aqui dentro do SRC, dentro do Pages, dentro do main, vocês se lembram que nós tínhamos apenas um index, né? E retornava o H1.
Então, agora, a gente passa a criar um arquivo chamado styles.js, que é um arquivo de estilos, né? Pô, Rubem, mas CSS dentro do arquivo JavaScript é o que a gente falou nas aulas passadas, né? Aqui é tudo JavaScript. Maravilha. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? A gente vai analisar o código. Olha. O que a gente faz? Nesse arquivo aqui que nós digitamos, o que a gente faz? Ó, a gente começa importando a tag styled do styled components, né? Quer dizer, em primeiro lugar, não se esqueçam, eu tenho que fazer aquele yarn para poder instalar essa biblioteca. No momento que eu instalei a biblioteca, aí eu posso usar esse styled, tá? Porque a biblioteca já está instalada. Né? Se vocês não se lembram, deixa eu voltar aqui, que é sempre bom relembrar, né, gente? Sempre bom relembrar. Toda biblioteca que a gente instala, elas ficam aqui no Node Modules, tá? Fica tudo aqui dentro. Então, é como se eu fizesse, aqui na época do Java, aqueles imports, né? Aquelas bibliotecas externas do Java, né? Aqui é a mesma coisa. Fica dentro dessa pasta Node Modules, tá? Então, no momento que eu instalei o Styled Components, eu posso usar o quê? Eu posso usar essa tag Styled, porque ele pertence a essa biblioteca, tá? Só para relembrar. É muito importante que estejamos com a extensão do VS Code Styled Component instalado no VS Code. Tá? Então, esses detalhes de instalações do VS Code, eu recomendo fortemente que vocês assistam aquela minha aula que eu falo sobre a instalação do VS Code, a instalação das extensões, para que a sua aplicação fique assim bonitinha igual a minha. Tá? Inclusive a parte de codificação também. Então aqui é importante que vocês façam isso. Olha. Observe nessa figura abaixo que o editor entenda a sintaxe do CSS. Para isso, a gente vai instalar essa extensão aqui, ó. VS Code Styled Components, tá? É só clicar nesse símbolozinho aqui, lá do VS Code, aí você digita Styled Components, aí vai aparecer esse cara, aí você clica no verdinho aqui, ele passa a estar instalado. Tá? Beleza. Feito isso, vamos para o código agora. A gente lá no nosso código, né? Então a gente está falando de estilo, né? Que é isso aqui, esse códigozinho aqui. Né? Eu posso alternar para cá para facilitar, né, o nosso visual. Lá na linha 3, o que a gente faz aqui? Ó? Nós exportamos o componente title. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu estou criando aqui, ó, uma constante chamada title, e esse cara é que vai conter todo esse meu estilo. Então, quando eu fizer referência lá na minha aplicação ao title, ele vai ter toda essa configuração. Então, lá no meu JavaScript, lá no index, por exemplo, quando eu fizer referência ao title, ele vai ter toda essa estilização definida aqui, ó. Essa é a ideia, tá? Mas vamos prosseguir aqui, ó. Uma vez que ela irá representar o H1 como título da nossa tela, e nós escrevemos styled.h1. Então, o H1 vai ter essa característica, vai ser o estilo do título, né? Então, o H1 agora ele vai ser estilizado com essas características. Então, a gente coloca aqui o apóstrofes, né? Observem a sintaxe, a gente abre aqui e fecha no final. E entre esses apóstrofes, nós definimos o CSS, que este elemento terá, com as características da renderização. Tá? Então, aqui, ó, eu repito aqui, né? Quer dizer, aqui isso que está no código está aqui. Tá? Aí eu faço alguns comentários, tá, pessoal, no código também. Essa parte de CSS é uma parte mais tranquila, né? Até para vocês na internet pesquisarem, né?
Mas a maioria dos meus códigos são comentados, tá? Para a gente poder comentar um CSS, é só colocar o barra asterisco, asterisco barra, tá? Após concluirmos o styles.js da pasta main, quer dizer, depois que a gente terminou isso, então a gente definiu, ó, o H1 vai ter um tamanho 24 pixels. Aí aqui eu vou comentar sobre isso aqui, tá, pessoal, daqui a pouquinho, tá? Que a gente pode codificar, a gente pode escrever uma função dentro do styled, dentro do nosso arquivo de estilos. Olha só que interessante. Após concluirmos styles.js na pasta main, vamos abrir o index, também da pasta main. Vamos importar o title, que acabamos de definir, e no lugar do H1, iremos substituir por title, conforme pode ser visto. Então, vocês se lembram que anteriormente a gente tinha um H1 aqui, barra H1. Agora nós colocamos title. Por quê? Porque nós utilizamos, deixa eu voltar aqui, nós utilizamos esse arquivo style.js aqui, ó, para a gente estilizar o nosso H1, que agora não é chamado mais de H1, nós chamamos de title. Então, olha só que interessante, olha. Aqui a gente coloca title, que é o componente, e aqui o que a gente quer escrever. Agora, qual que é o estilo do title? Está dentro desses styles. Só que para isso funcionar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente abre o nosso arquivo index, né? Que é esse arquivo index aqui, ó. E a primeira coisa que a gente faz é importar esse arquivo de estilos. Então, a gente importa aquele componente, title, né? A partir de onde? Do arquivo styled, ponto barra styled, quer dizer, eu estou na mesma pasta, ó, na pasta main, ponto indica a mesma pasta, barra o arquivo styled. JS é extensão automática, né? Então, ele importou, quer dizer, a partir de agora, eu posso usar o title nesse arquivo. E aí, como a gente falou anteriormente, a estilização desse H1 aqui, ó, ela ficou exclusivamente para essa página. Essas outras pastas aqui, eles terão, o repositório ele vai ter a estilização própria dele. No caso do main, eu estou definindo que os estilos estão dentro desse index aqui. Aonde que eu estou definindo isso? Nesse import. Então, tudo que eu for usar aqui dentro, pessoal, do meu index, eu posso criar aqui quantos componentes eu quiser. Eu crio e dou o nome que eu quiser. Só que quando eu venho aqui no Styles, eu tenho que dizer o que ele representa. No caso, ele representa o H1, lá do HTML. Aí eu vou definindo que isso aqui ele representa um styled, né? A tag styled. Existem outras tags que eu não vou comentar agora, a gente vai ver na sequência do curso. A gente vai ver vários outros exemplos, tá? Beleza. Então vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, do jeitinho que está, se eu mandar executar essa aplicação, o que ele vai fazer? Ele já vai executar a aplicação, e aqui vocês veem, nessa minha transparência aqui, ó, que esse main ele já mudou completamente a característica. Vocês lembram que o main, quando a gente executou anteriormente, acho que eu estou até com ele aberto aqui, eu não fechei, ó. Aqui, ó. Você vê que se eu chamar de novo aqui, a aplicação está fechada, não vai rodar. Mas o repositório, por exemplo, o main, ele estava com esse estilo aqui. Só que agora o estilo dele é esse, ó. O que ele fez? Ó, ele já mudou o tamanho da fonte, já mudou a cor e já botou um outro estilo de fonte. Tá? Maravilha, então. Então, quando eu executei isso aqui, repetindo, né, quero enfatizar bem, para ficar bem claro para vocês, quando eu lá na rota definir aqui o barra, ele vai executar o main. Né? Ele vai executar o arquivo main. Deixa eu voltar aqui. Ele vai executar o main. Quando ele for executar o index do main, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai retornar esse main que está dentro dessa tag title, ou seja, ou melhor, que está sobre o componente title.
E aí a estilização desse componente title aqui, ó, a gente definiu no arquivo styles, tá? Que está aqui dentro, que a gente já mostrou aqui. Tá? Aqui eu já mostrei aqui. Tá? Beleza, vamos prosseguir. Vamos lá que agora vai ficar cada vez mais interessante, pessoal. Vamos lá. O principal conceito do Styled Components a ser entendido é que ele nos permite criar componentes estilizados. Essa é a ideia que a gente está falando desde o início. Portanto, tudo o que quisermos estilizar em nossa aplicação será um componente estilizado. No exemplo acima, nós construímos o componente title, o que a gente viu, né? A regra prática estilizada acima foi a seguinte, aí eu coloquei, ó, primeiro, definimos no arquivo Source Pages Main Index os elementos da página. Então aqui, ó, ficaram os elementos da página no main, né? Claro que aqui ele já está alterado, né? Mas vocês lembram que tem só aquela tag title e a palavrinha main no meio. Segundo, definimos no arquivo Source Pages Main Styles, esse arquivo aqui, ó, o componente a ser estilizado por meio de CSS. E, quer dizer, tudo isso aqui é CSS. E importamos no arquivo Source Pages Main Index, que foi no item 1, né? Que é aqui dentro, ó, nós importamos o arquivo, nós importamos aquele arquivo que a gente tinha criado, né? Que a gente importou aqui o styles, certo? Beleza. Prosseguindo, vamos fazer uma alteração para, por exemplo, criarmos um texto menor, utilizando esse marcador aqui, ó, small, e a gente vai escrever o menor aqui dentro, junto com o main. A gente poderia fazer da seguinte forma, vamos supor que eu queira criar alguma outra coisa com um estilo aqui diferente, eu vou colocar small. Automaticamente esse small aqui, ele já assumiu o small tradicional, né, que lá do HTML. Aí automaticamente ele já diminuiu aqui, ó, a palavrinha small, tá vendo? Dentro do mesmo contexto, tá? Que é o comportamento padrão do small do HTML. Ok? Então, dentro dessa tag aqui, a gente colocou o main, que é o nosso componente normal, que está com o estilo title, e o small aqui, que já recebeu o estilo do small lá do HTML. Tá? Só que não para por aí não, tem coisa mais interessante vindo por aí. Bom, agora vamos, olha só que interessante, pessoal, essa parte aqui, ó. Agora imagine que necessitássemos alterar o componente padrão da tag small, que está dentro do title. Está dentro do title. Alterando o seu estilo. Para isso, poderíamos implementar um encadeamento de estilos. Olha, eu posso criar um outro estilo aqui dentro. Abrindo esse arquivo style.js e fazendo o seguinte, ó. Eu fui dentro do meu arquivo styles, que está da pasta minha aqui, ó. Eu tinha definido só o title, no H1. Eu fui definir também o small. Agora eu quero um small com tamanho 14 e eu quero essa cor 333. Aí ele colocou, ó, uma cor um pouco mais escura. Tá vendo? Menor. Quer dizer, esse menor agora já está com estilo definido dentro também do arquivo styles.js. Tá? Uma outra coisa bastante interessante é que podemos definir, olha só que legal, gente, isso aqui é fantástico, fantástico. É que podemos definir condições ao atribuir valores para as propriedades dos nossos componentes. Bom, se alguém não se lembra, se alguém tem dúvida sobre esse conceito de propriedades, eu recomendo fortemente que vocês assistam aquela playlist sobre o React, para relembrar esses conceitos de propriedade. Eu não vou voltar a explicar sobre isso, porque lá está tudo explicado, tá? Aqui a gente só vai usar esse conceito de propriedades. Mas vai ficar muito claro para vocês, olha, pelo que vocês já aprenderam anteriormente, né? Agora a gente vai relembrar. Por exemplo, imagine uma situação
em que necessitássemos de alterar a cor do título do componente title para vermelho. Então, imagine que esse main aqui, eu quisesse colocar esse cara de vermelho, tá? De acordo com uma determinada situação. Tá? Uma condição lá do sistema. Vamos supor que houve um problema qualquer e eu mudei a fonte, mudei a cor, dinamicamente. Aquela fonte preta, mudei para vermelho. Uma fonte branca, mudei para vermelho. No nosso caso, a fonte era preta, né? A preta aqui, eu quero mudar para vermelho. Bom, como se fosse para indicar um erro, tá? O que a gente poderia fazer? Vamos lá, a gente pode fazer o seguinte, ó. Inicialmente, lá no arquivo pages main index, tá? Definimos uma propriedade chamada error, recebendo uma constante false. Tá, vamos lá. Olha, dentro do componente title, eu defini uma propriedade chamada error. Tá, isso que eu estou dizendo aqui, ó, chamada erro. É assim que eu faço. Dentro do componente title, eu defini uma propriedade erro, da forma que eu ensinei para vocês naquela sequência de aulas anterior. Tá? Então, e eu coloquei aqui esse erro recebendo false. O detalhe é que esse erro aqui, bom, ele já está recebendo false, mas ele pode receber esse false dinamicamente. Ele poderia ser false como ele poderia ser true. Dinamicamente eu posso fazer isso. Tá? Usando propriedades eu posso fazer dessa forma. Então olha só como é que seria isso. Olha, seria assim. Ó. Deixa eu só voltar aqui. É isso mesmo. Olha. E no nosso arquivo source pages main styles.js, então, olha, relembrando, eu estou aqui, esse aqui é meu arquivo index. Eu estou passando uma propriedade para o meu componente title, chamada erro. Tá? Então, agora, quando esse erro for false, eu vou definir a estilização dele lá naquele arquivo styles.js, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só. Nesse arquivo styles.js, nós vamos fazer o seguinte, vamos definir para a propriedade color uma função que recebe um valor para o elemento de acordo com a condição da propriedade error, que é o que a gente fez aqui na linha 5. A gente vai criar uma condição para definir o valor para a propriedade erro. Caso seja true, será atribuído vermelho. Caso seja false, será atribuída a cor padrão, que é aquele cinza escuro, né? Portanto, podemos retornar qualquer coisa com base nas propriedades atribuídas aos componentes. A única obrigatoriedade é que, como estamos usando JavaScript, é tudo JavaScript, devemos colocar as aspas por volta das cores atribuídas, né? Que é essas aspas aqui, ó, que a gente colocou. Tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente está criando uma condição, olha só que interessante, olha. Aqui a gente está usando aquele operador ternário, vocês se lembram lá daquelas nossas aulas introdutórias de programação, olha. Aqui significa o seguinte, ó, o que vai ser atribuído para props? Props. Quer dizer, ou seja, o que esse color aqui ele vai representar? Que é a minha propriedade cor, né, do CSS. Bom, se a propriedade passada for red, quer dizer, a propriedade error, né? Porque foi o erro que nós definimos lá. Vamos voltar aqui. Poder ficar muito claro para vocês. Ó, eu passei erro para o title, né? Então eu estou tratando isso aqui dentro do styles.js. Estou perguntando, ó, se o erro lá da minha propriedade, se for, ou melhor, se for verdadeiro, eu coloco vermelho. Se não for verdadeiro, eu coloco o cinza. Tá? Essa é a ideia.
No caso, a gente definiu como false lá, né? Então ele vai imprimir como cinza, né? Então aqui a gente vê o resultado, ó, ele imprimiu como cinza, tá? Se eu forçasse uma barra lá e colocasse aqui, ó, true, se eu colocasse um true aqui, quando ele entrasse nessa condição, ele ia falar, ó, o error aqui é true, né? Aqui seria assim, if error, se for verdade, joga vermelho, se não, joga cinza. Tá? E se viesse verdadeiro, né, true, ele jogaria o vermelho. Tá? É isso que é a parte, assim, ponto alto que eu queria mostrar para vocês. Você consegue codificar dentro de um arquivo de estilos, dentro de um arquivo CSS, usando Styled Components. Muito legal. Ao executar, veja que o resultado se manteve, pois o valor atribuído para erro foi falso. Foi atribuído, né, a propriedade color, isso aqui, né, que representa o cinzinho escuro, que é isso aqui que vocês estão vendo. Agora, olha só. Se a gente alterar o valor de erro, se a gente for lá naquele arquivo, e se a gente colocar true, ou ficará apenas com o valor erro, né, como na figura abaixo, indicando true, veja o resultado. Então, aqui eu não preciso, se eu quero atribuir true para erro, eu não preciso colocar erro igual a true. Se eu não coloco nada, automaticamente ele já assume true. Tá? Isso é básico de programação, né? Então agora se ele é true, então o que vai acontecer? Lá no meu arquivo, ó, não foi nada alterado, a lógica permaneceu a mesma. E olha o resultado. O resultado agora é que o main veio de vermelho. Tá ok, pessoal? Vou passar aqui só mais uma última vez para vocês relembrarem. Aqui, ó, title erro. Anteriormente eu tinha colocado que... Opa. Anteriormente, o que eu tinha colocado? Se for verdadeiro, vermelho. Se não, cinza. Então ele mostrou cinza porque é falso. Agora, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou atribuindo error para title. Quer dizer, é verdadeiro. O erro aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, o resultado é vermelhinho. Vermelhinho por quê? Porque se o erro é verdadeiro, ele joga o red. Tá? Com isso, conseguimos controlar as propriedades do CSS com base em propriedades que o nosso componente recebe. Né? A gente vai executar a aplicação agora para a gente poder fazer um testezinho, né, na prática, né? Vamos ver como é que está o código aqui nesse momento. Ó, tem o index aqui, ó, estou jogando o error aqui, né? Tem o meu arquivo de estilos, né? No repositório eu não estou mexendo nada. Vou dar aqui um yarn start para a gente poder executar. A gente aguarda um minutinho. A gente aguarda alguns segundos para ele já abrir a aplicação. A gente aguarda um pouquinho. Né? O segredinho está aqui, né? Esse erro aqui, né? A gente aguarda um pouquinho que ele vai abrir. Eu já podia ter deixado isso aqui rodando, né? Para poder ganhar tempo. Então vamos lá. Iniciando a aplicação. Agora foi. Abriu aqui o navegador. Vamos lá. Aqui, ó, já mostrou. Deixa eu colocar o inglês aqui. Esse negócio está me atrapalhando. Ó, main erro. Foi como a gente havia... Vamos lá na transparência. A gente havia colocado aqui, ó, main erro. Por quê? Aqui a gente colocou, ó, title erro, como está aqui. Agora, vamos fazer um testezinho? Vamos colocar isso aqui, ó.
Vamos colocar erro igual a false. Lembrando que, como é JavaScript, né, ó, a gente tem que colocar aqui, ó, igual, tem que ser entre chaves, porque aqui eu estou representando uma função. Detalhe, eu posso escrever uma função aqui, pessoal. Eu posso chamar uma função aqui dentro. Posso criar uma função interna aqui e chamá-la aqui dentro. Tá? Mas no caso eu quero retornar apenas o false. Agora eu vou salvar, automaticamente ele vai recompilar e já executou de novo. Agora o resultado é o mesmo. Ó. O resultado lá já é outro. Tá? Agora veio cinza por causa da nossa condição. Bom, então dessa forma nós apresentamos nessa aula o Styled Component. Relembrando, a ideia desse cara é fazer com que os meus arquivos JS, os meus componentes, eles tenham componentes que representem, que sejam renderizados, né? A renderização dos componentes será dada por meio de um arquivo que a gente cria com o nome de styles. Esse arquivo é importado aqui para dentro desse código. E nós usamos a biblioteca Styled Components, que nós instalamos por meio de Yarn lá no início da aula. Com isso, a gente pode usar essa tag Styled, entre outras tags que eu queira usar, a gente vai ver no decorrer das aulas. Tá ok? Vocês perceberam que a gente consegue, inclusive, codificar dentro do nosso arquivo de estilos, que é assim, um recurso extremamente poderoso do React.